É, eu sei, é bom rever as aulas, ter as aulas gravadas, né? Ai, que bom que você avisou, porque eu não estava gravando. Obrigada. Agora já tá gravando. Bom, arcano pessoal, né? Como que a gente faz? É, vamos somar todos esses números da data do nascimento. Então, 26 de 12 de 1965. A minha data, todos esses números vai dar 32. Então, 32 é maior que 22. Então, você tem que somar os algarismos. Dá 3 mais 2 é igual a 5. Então, esse é o meu arcano pessoal de missão de vida. Isso, Silvia. O seu dá 28, tem que somar 2 mais 8 dá 10. Então, sua missão de vida dá o arcano 10, que é a roda da fortuna, tá? A Regina, isso, Regina, é 7, é o carro. É bem legal isso. Então, é a missão de vida da gente, é a somatória de todos os números, tá? É aquela que conquista, né? Aquela vitoriosa, que sempre sai vitoriosa, é persistente, vai em frente. E a roda da fortuna é aquela que está sempre percorrendo a evolução e evolução, sempre uma hora caindo, outra hora subindo, outra hora lá em cima, outra hora lá embaixo. É assim, né? Aquele ciclo, sempre em ciclo, sempre em mudança. É, sempre em mudança. Bom, representa o destino, né? As moiras aí são as deusas mais respeitadas do Olimpo. Olha que chique que você é. Bom, então esse é o nosso arcano de missão de vida, tá? O meu é o 5, que é o Papa. Bom, aí o arcano que está regendo esse ano de 2014 é o arcano 7. Olha aí, Regina, é o seu arcano. Esse ano é um ano bem bom para você, viu? Some todos os números do ano. Então dá 7. É o arcano que está regendo esse ano. Então, vitórias, conquistas, mas é preciso conter a raiva, é preciso lidar com a sua própria raiva, com a raiva dos outros também, né? Tem essa coisa, porque ele representa quem? Ele representa Ares, né? Que é o deus da guerra, tá? Aquele que não perde nunca uma guerra, uma batalha, né? Bom, aí você, para saber o arcano pessoal desse ano, o seu arcano pessoal desse ano, ou seja, como você tem que agir e proceder esse ano. Aí você soma o seu arcano mais o arcano do ano. Então, o meu arcano é 5 mais 7 desse ano vai dar 12, que é o enforcado, ou o homem pendurado. Então, é, quando soma do número do ano dá igual. Opa, foi errado. Então, você soma o seu arcano com. Então, vai dar 10, 10, o seu é 10. 10 mais 7, 17, né? Arcano 17, ok? É. O da Regina é 7 mais 7, 14. Olha que arcano bonito. Temperança. Exatamente. Então, olha, como vocês têm que agir esse ano. Então, a Regina tem que agir com equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio, buscar harmonia nos relacionamentos, tá? Isso pode ser também o maior desafio para esse ano, tá? Buscar a harmonia e o equilíbrio nos relacionamentos, ok? O meu, o meu desafio qual é? É o sacrifício, né?
me sacrificar por um bem maior, é plantar para colher mais tarde, né? Porque tem a questão do tempo aí das árvores, dos nós, que são 12, né? Quer dizer, eu não tô... É o plantio, eu me sacrificando por um bem maior. E realmente é o que está acontecendo comigo esse ano, né? Eu já no começo do ano tive um problema sério que eu ia parar, ia dar uma parada, mas aí o universo começa a cobrar, não adianta, as coisas começam a aparecer e quando eu vi eu já estava embolada de novo, cheia de trabalho, cheia de coisa para fazer e tô aqui dando aula, né? Mas é isso. Esse ano tem que ser assim pra mim, tá? Entenderam como é? E aí todo ano você pode ver como que vai ser, como que você tem que fazer, qual o seu maior desafio através dos arcanos do tarô, ok? Bom, eu vou passar agora um vídeo para vocês, então aí a gente faz a interpretação que eu já ensinei, né? Vou passar um vídeo para vocês agora ensinando outra coisa também voltado para os arcanos do tarô. Vou pegar o vídeo. Ué, cadê? Ah, para meditação. Aqui. Vamos lá, vamos assistir o videozinho. Eu vou fechar minha câmera porque senão não roda direito, tá? Já volto depois do vídeo. Então, gente, vamos então. Ver através desse vídeo a questão dos arcanos pessoais, né? Então vamos ver a interpretação como fica. A minha data de nascimento, 26, meu dia, o dia que eu nasci, 26, então é maior que 22, então eu vou somar os algarismos, 2 mais 6, 8, certo? 8 é a justiça. Então, a minha essência é o meu dia, minha essência tá aqui, o equilíbrio, a racionalidade, realmente, gente, super racional eu sou, tá? Beirando a frieza, ok? É a justiça. Outra coisa, aquela mania, né, de estar sempre defendendo os menos favorecidos, é eu, minha essência é essa mesmo. E justa, sempre prezando pela justiça, sendo imparcial, né? Não é porque é minha filha, ou meu filho, ou meu marido, ou minha mãe, que eu vou defender mesmo estando errado. Se a pessoa estiver errada, eu vou ser justa, mesmo que seja uma pessoa muito querida, tá? Então, meu arcano pessoal, meu eu pessoal, minha essência é essa aqui, é esse arcano. Aí, o mês é 12, é o último mês do ano, que é o enforcado. Então aqui, como que eu tenho que proceder durante a minha vida? O que mais eu vou encontrar na minha vida? É isso aqui, gente, um enforcado. Sacrifício, né? Uma pessoa que tem que estar sempre se sacrificando por um bem maior. Uma pessoa que está sempre aqui se anulando, deixando de fazer coisas que gosta por um bem maior. Sempre se sacrificando, é a carta do sacrifício, o enforcado, né? Agora, é uma situação que não é obrigada a mim. Eu me coloco nessa situação, eu me coloco muito nessa situação.
tá? Porque eu acho que, assim, aquela coisa, né, não, porque eu tenho que fazer isso, eu mereço isso, entendeu? Eu tenho que me sacrificar pelos outros. Então, isso aconteceu na minha vida muito. Sacrificar é, estudos, sacrificar trabalho, sacrificar coisas que eu gosto de fazer, jeito de viver, maneira de vida, enfim, tudo, assim, sempre por um bem maior, sempre pela família, pelos filhos, pelas outras pessoas, entendeu? Sempre assim. Então, como eu tenho que proceder, né? Meu maior poder. Onde eu tenho o meu maior poder? 1965. 1 mais 9, 10, mais 6, 16, mais 5, 21. O arcano do mundo, tá? Então, meu maior poder tá aqui, ó, nos 4 elementos, na magia, na espiritualidade, no equilíbrio e na união das forças, é o hermafrodito, né? Nos desejos, né? Meu maior poder, tá? Vitórias e conquistas, né? Então, eu sempre realmente eu sou uma pessoa assim, meu maior poder é esse. Não posso querer nada, porque o que eu quero eu consigo. Então, uma responsabilidade muito grande. E não é só boa essa carta nesse sentido, não. Porque às vezes a gente quer coisas que não é para querer. E as coisas vêm de uma forma que não é tão bom. Então, por isso que é bom, sempre que você desejar qualquer coisa, deseje, desde que não vá prejudicar ninguém. Você tenha certeza que aquilo que você quer não vai prejudicar ninguém, tá? Muito cuidado com o que vocês desejam. Bom, e a síntese? Qual é a síntese? A síntese é o 8, né? Mais o 12, que é 20, mais o 21, que é 41. 41 é maior que 22, então a gente soma os algarismos. 4 mais 1, 5. Minha missão de vida. O arcano do Papa, né? Aqui está o sumo sacerdote, ou o Papa. Então, a minha missão de vida, gente, é ensinar, aconselhar, né? É minha missão e é realmente minha missão, tá? Sempre adquirindo tudo, fazendo tudo com sabedoria, né? Com conhecimento e passar o meu conhecimento para as pessoas, né? Minha missão de vida, ok? Então, gente, eu acho que deu pra pegar legal, né? Em relação aos arcanos, por exemplo, a torre, a lua, o diabo, né? São arcanos mais complexos. O que acontece com esses arcanos, gente? São desafios enormes que a pessoa encara. São desafios enormes. Assim como o 21 também, tá? É uma responsabilidade muito grande ter isso aqui como poder, né? Porque mal administrado, mal seguido, mal interpretado, eu posso estar indo por um caminho aí negativo, né? Quer dizer, causando até mal para outras pessoas, enfim. É aquela história da magia, tá? Que a gente vai aprender aí a partir de quarta-feira. Bom, então, são arcanos de maior desafio, tá? Os arcanos, o mundo, tanto os melhores arcanos como os piores, né? Os mais densos, os mais complexos, são os maiores desafios, né? Não necessariamente são negativos, mas eles vão com certeza colocar muitos desafios na vida da pessoa, tá?
Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Até mais. Viram o vídeo? Conseguiram acompanhar? Conseguiram pegar? A data, o dia do nascimento é a nossa essência, tá? O mês é como a gente tem que agir no mundo, como que a gente tem que agir na vida, né? Como que a gente tem que ir para a vida. O ano é onde está o nosso maior poder, o arcano do ano. E a síntese é a nossa missão de vida. O que que a gente veio fazer aqui? E dá certinho. Vocês calcularam já os arcanos de vocês? E vocês viram que os arcanos, tô vendo aqui, e vocês viram que os arcanos, aqueles que a gente acha, que a gente olha assim, que a gente acha que é negativo, né, que é denso e tal, são, são arcanos que vão trazer muitos desafios para a pessoa, tá? Então, o dia, você sempre, então, o dia do nascimento, que dia que vocês nasceram? É o arcano da essência, isso. Se for, o seu é 22, então 22 é o louco, é o louco, é o louco, mas já como 22, ou seja, é a essência da pessoa qual é? Já veio já com o conhecimento todo dos arcanos, tá? Então a sua essência já é uma pessoa que já tem uma evolução, já tem um pré-conhecimento de outras vidas. Você está no último arcano, sua essência. É poderosa, filha. É. A Rê é imperador. Olha, o imperador é próspero. O imperador é aquele que está assim, a essência, né? É aquele que atrai, aquele que tem sorte, aquele que atrai coisas boas, é aquele que se defende do passado, né? Aquele que não fica guardando rancor, não guarda rancor do passado, mas é aquele também que faz aquilo que ele quer e tem poder, né? Em questões afetivas aí pode ser até infiel, dependendo de quem tá do lado dele, né? Não gosta de cobranças, sabe o que ele tem que fazer, né? Sabe as obrigações dele, não gosta de cobrança. É o imperador. Exatamente. Não o propósito. O propósito seria a missão, né? O que a gente veio fazer aqui. Aí seria a síntese, é o total. O mês é o que como a gente tem que agir na nossa vida, como que a gente tem que ir para o mundo, como que a gente tem que manifestar a nossa energia no dia a dia, enfim, o que a gente mais vai ter que fazer é o mês. A roda da fortuna de novo, tá vendo? A Regina é o Papa. Então, o Papa é aquele que ensina, que aprende, né?
O que mais faz é aquele que está sempre em aprendizado e ensinando e passando. É aquele que cura, é o curador, é o que tem poder de cura. Você pode trabalhar com terapias holísticas, tá? Com aconselhamentos. Para tarólogo é ótimo. Isso, exatamente. R. E o ano é onde você tem o seu maior poder. Em tudo. Onde está o seu maior poder? Vinte e seis é maior que 22, então você soma, dá 8. A justiça. Não, 8 é justiça. Ah, Regina 16. Torre. Ai, ferrou, ferrou, foi bom. Olha só aí, olha que desafio. Nossa, um super desafio, né? A Regina tá rindo. Porque é um desafio muito grande para quem tem poder da torre. Sabe por quê? Porque o poder da torre qual é? É destruir aquilo que não é bom, aquilo que não tem base, aquilo que não. Então você não tem o menor problema em eliminar as coisas que não são boas, tá? E você vai, o seu maior poder é esse, né? Sem dó nem piedade, arrasa mesmo. Ah, então, tá vendo? E muitas vezes pode sofrer por conta disso, porque é o desafio da pessoa. O arcano 8 é a justiça, Sil. É a minha essência. É o seu maior poder. A justiça, né? Então é o que? A justiça é o equilíbrio, né? O seu maior poder está em equilibrar, né? O seu maior poder está na razão, está na parte racional, na mente. Em lutar pelos menos favorecidos, né? Em lutar por causas. Assim, você poderia ser uma líder, né? De movimentos, essas coisas assim. Você não tem essa vontade, às vezes, né? De defender uma causa aí na frente. O seu maior poder tá aí. Viu como dá certo? Então, só aí você já pode analisar as pessoas, tá? A família, amigos, enfim, todo mundo que você souber a data do nascimento, você já pode estar analisando a pessoa pelos arcanos, pelo tarô. Travou? Você tá me ouvindo, seu? Sai e volta de novo. Sai e volta. Ai, aquele dia a gente sofreu, né, Regina? O primeiro dia de aula. É a conexão. O primeiro dia de aula, até o vídeo foi repartido em 3. Eu saí arrastando mesa, cadeira, pra ver se melhorava o sinal. Ai, foi uma palhaçada a primeira aula, mas tudo bem, acabou dando certo. É. Entenderam como que é? Tem alguma dúvida aí nos arcanos?
foi, né, Silvio? E eu arrastando mesa, barulho. Falei, ah, meu Deus, vai ter que ser assim mesmo. Não tinha como tirar aquela parte da arrastando a mesa. Falei, só eu mesmo, viu? É, você morre de rir comigo, né? Bom, tem dúvida? Vocês têm dúvida em relação aos arcanos? Então vocês viram? Não tem nada difícil. Só você ver, olhar o arcano. Olha, a Silvia não tem dúvida. Bom, então vamos entrar em técnicas de atendimento agora, tá? Ai, ai. Difícil vai ser jogar, vai nada, você vai ver que vai ser fácil, fácil. Vai ser facinho. Olha lá. Técnicas de atendimento. Bom, primeiro, proteção do ambiente, a gente vai ver. Proteção pessoal, como embaralhar as cartas, o corte, a disposição das cartas na mesa, os tipos de tiragem para iniciantes, mas vocês vão aprender até a tiragem astrológica, né, que eu vou ensinar, que não é para iniciante, já é para tarólogo avançado. E muitos tarólogos não sabem, viu, essa tiragem astrológica, tá? Muitos não fazem. E o encerramento e agradecimento. Então, proteção do ambiente. Bom, vocês têm que utilizar a espiritualidade de vocês, né? O que é isso? Utilizar a espiritualidade. Pedir proteção para aquilo que, para a egrégora que vocês acreditam, né? Então, usar aí as religiões, usar os costumes que vocês têm para proteger o ambiente de vocês, tá? Incensos é legal usar para proteger, símbolos que vão ter aí vários amuletos, né? O hexagrama é um excelente símbolo de proteção. O tetragramaton também é um excelente símbolo de proteção. Plantas, né? Que a gente sabe que tem plantas que fazem, que tem essa energia de proteção, né? Comigo ninguém pode, arruda, guiné. Tem gente que coloca aquele vaso cheio, né? De plantas de proteção do lado, sempre do lado esquerdo da porta de entrada. Os cristais, né, gente, que é excelente para proteger, principalmente as drusas de cristais, que são aqueles cristais com várias pontas, né? Também é legal porque ele filtra a energia negativa do ambiente. Então, não necessariamente na mesa, mas você tem que proteger o ambiente que está à sua mesa, a sala que está à sua mesa, né? Então você tem que ter essa proteção antes que a pessoa entre. Quando a pessoa entrar, já tem aquela proteção ali e já vai filtrar as energias nocivas, tá? Então você pode pôr na porta, na porta do lado de dentro, você pode pôr do lado esquerdo, por exemplo, uma excelente proteção do ambiente também, que todo mundo usa, muito comum, é aquele copo de água com sal grosso atrás do lado esquerdo da porta, atrás assim, na entrada atrás da porta, o copinho lá, ninguém nem vai ver. E você vai perceber que quando entrar alguma pessoa ali com uma energia ruim, aquele sal ele vai solidificar, ele vai até sair do copo, parecendo um sorrisal, sabe, endurecido, cristalizado. O sal ele vai cristalizar, é impressionante, eu já vi cada coisa assim fora do comum. É legal também, entendeu? Então tem muita coisa para fazer proteção de ambiente. Agora, nada vai funcionar sem a sua intenção e fé, né?
a fim de que a egrégora espiritual de proteção energética seja realmente manifestada na dimensão física, que é a nossa dimensão, a terceira dimensão. Não adianta você ter um amuleto lá, um tetragramaton, por exemplo, que é um amuleto maravilhoso, que ele significa muito mais do que proteção, é todo um ensinamento gnóstico ali, mágico, esotérico. Não adianta você colocar ele, expor esse gráfico, se você não tiver consciência do que ele faz. Você tem que ter consciência para você colocar intenção naquele objeto. É isso que vai valorizar, isso que vai tornar o objeto sagrado e vai fazer com que ele funcione, né? Com que ele exerça a função dele. A não ser o sal é diferente, porque é uma substância ali, não é um símbolo. O símbolo você tem que saber, conhecer. Agora o sal é uma substância, ele vai proteger. As plantas também, né? É vida, é vitalidade, uma coisa viva, uma energia viva que já veio com essa função, né? Entenderam? Aí a gente tem alguns símbolos de proteção de ambiente. O Yoshua e o tetragramaton são símbolos de radiestesia, tá? O tetragramaton não é um símbolo de radiestesia, mas ele é utilizado em radiestesia, né? Um símbolo muito antigo, o tetragramaton. Agora o Yoshua é um símbolo de radiestesia. A planta, Regina, é aquelas que a gente usa para proteção, né? Arruda, guiné, comigo ninguém pode, certo? Espada de São Jorge. São plantas de proteção espiritual, proteção energética, tá? É muito comum você encontrar em feiras, né? Por exemplo, as pessoas fazem até aqueles vasos com todas elas, né? Todas elas juntas. Aí você pode colocar ali na entrada da sua casa. Até lá fora, ou se você mora em apartamento, assim, no hall, sabe? Ou na sala mesmo. É que a arruda, ela tem um cheiro muito forte, né? Eu não gosto do cheiro da arruda. Mas tem o guiné, tem a espada de São Jorge, né? Que você pode estar usando, utilizando para isso. A espada de São Jorge não pode ter aquela borda amarela na folha. Eu achava que era, mas disseram que não é. Que a espada de São Jorge não tem borda, daí não acho em lugar algum aqui. É exatamente, a espada de São Jorge, você quando falou de borda, não me toquei. Não sei, a espada de São Jorge é aquela dura, né? Aquela que parece uma espada mesmo, assim, verde. Ah, então, pode ser que aí é uma outra espécie, né? Então, você tem que pesquisar, ver se é da mesma família da espada de São Jorge. Se for, pode usar. A Sil no Japão tem uma dificuldade, né, com essas coisas. Mas assim, já que não dá para usar planta, usa cristal, usa drusa de cristal, usa o copo de água com sal grosso. Não é para usar tudo, né? Uma coisa ou outra, você não vai usar tudo também, que é exagero. Exagero é besteira, tá? É. Dá-lhe sal por toda a casa. E drusa também. Então, pronto, acabou, não precisa. E você tem os gráficos também que eu já vi nos seus vídeos. Drusinhas. Ai, essa Sil é uma figura, viu? Ai, ai, ai. Energia ruim não entra lá de jeito nenhum, né? Quando chega, fala, ai, sai correndo, porque vê tanta coisa, tanto brilho, tanta luz, que ó. É isso aí.
Então, gente, olha, outra coisa que a gente precisa fazer é o quê? Proteção pessoal, né? Se proteger. Então, a gente mais uma vez vai utilizar a espiritualidade, aquilo que vocês estão acostumados a fazer, acostumadas a fazer, né? Utilizar símbolos também, que você pode utilizar símbolos, pode usar o círculo mágico de proteção e procure sempre estar equilibrando-se energeticamente, mantendo pensamentos positivos. Isso aí é fundamental. Não adianta você estar cheio de patuá, de amuleto, de um monte de pedra, cristal pendurado na orelha, no pescoço, no braço, cheio de anel, anel com tudo que é símbolo, né? Tiara, aquele negócio na testa. Não adianta nada, gente, se vocês tiverem pensamentos negativos, tá? Então, sempre pensando positivo para atrair coisas boas. Porque lembrem que a frequência que a gente vibra é aquilo que a gente atrai, tá? Ok? Então, olha, a espiritualidade é a oração, né? A prece, a mentalização. O símbolo que a gente vai usar pode ser uma corrente com uma medalha, né? Um hexagrama ou um pentagrama, aí depende do símbolo que você quiser utilizar e que você conhecer, claro, né? Ou um anel, tá? Proteção pessoal assim. E o círculo mágico de proteção, que é muito utilizado, né? Então, como que a gente faz esse círculo mágico de proteção? Bom, você pode criar um círculo mágico de proteção com uma ferramenta mágica. O que é isso, ferramenta mágica? Uma espada, um bastão, uma varinha ou um cristal. Aqueles cristais em bastão, tá? Então, é uma ferramenta mágica, é uma ferramenta que emite energia positiva, energia de luz, tá? A espada, por exemplo, ela é muito utilizada por homens. O bastão, a varinha, o próprio cristal são mais utilizados por mulheres. A espada ela tem mais uma energia negativa, tá? E ela também vai funcionar melhor com banimento, sabe? Ela serve mais para destruir do que para construir. Mas muitos homens gostam de fazer círculo com suas espadas, tá? Aí fica o critério. Mas as mulheres vão usar, pode sim, deve usar bastão Atlante, tá? Bom, você pode também apenas desenhar o símbolo, isso tudo, gente, em sentido horário. E assim, olha, com a mão esticada, tá? Por quê? Porque você vai desenhar o símbolo, não adianta você fazer um círculo pequenininho ao seu redor, porque a sua aura, ela vai até onde você estica seus braços. Então, se você faz um círculo pequeno, a sua aura vai estar fora do círculo, você não vai estar protegida, tá? Então, tem que ser com o braço bem esticado, aí você desenha, vai desenhando, vai andando assim ao redor de você e desenhando o círculo e fecha o círculo, tá? É assim. Ou então, apenas com o dedo indicador da sua mão ativa, que é a mão que você escreve, tá? Também apontando o indicador, desenhando o círculo ao redor. Vai andando e desenhando o círculo, tá? No sentido horário do relógio. É importante que se visualize uma luz brilhante e branca preenchendo todo o espaço áurico. O espaço áurico é esse que eu falei, é até onde você consegue esticar o seu braço, tá? Você pode usar também os gráficos de radiestesia, que é o tricírculo vestindo-se com ele. Ou seja, se você não quiser, não, essa luz é como ela é a luz que vem do cosmos, tá?
A luz vem e preenche o espaço todo, ok? É. Bom, a técnica de radiestesia com gráficos que você utiliza para colocar o seu nome e proteger, fazer a proteção, sua proteção. E você também pode utilizar técnica de proteção com tricírculo, vestindo-se com ele. 9 círculos é o gráfico de radiestesia, de proteção. Você pode pôr sua foto ali. Regina. É um gráfico de radiestesia que você põe sua foto no meio. Tem 9 círculos. É um gráfico de proteção, tá? Enquanto a sua foto está lá dentro, você está protegida energeticamente. Ou você pode também, isso aí é uma coisa ou outra, né? Para fazer tudo, tá, gente? É uma coisa ou outra, né? Ou você pode desenhar simplesmente na sua frente, com o braço esticado, 3 grandes círculos, bem grandão, um dentro do outro. E se vestir com este símbolo que você desenhou, tá? E aí você fala proteção, proteção, proteção. É uma forma também de você se proteger, rápida e eficaz, tá? Todas essas proteções de radiestesia, de técnica de vestir, né? Você tem que, essa de vestir, ela dura 24 horas. O círculo, quando você constrói, você depois tem que desconstruir, né? Você tem que, você fecha, abre o círculo, depois você tem que sair do círculo. Aí você vai no sentido anti-horário para desconstruir o círculo, porque senão você vai ficar sempre naquela energia que tá ali te contendo, tá? Estudo antes de atender a pessoa, certo? Mas se eu for atender mais de uma pessoa, eu faço sempre antes de atender uma pessoa diferente ou só no início? Só no início. A não ser que você vá criar o círculo quando a pessoa está sentada na mesa. Eu já fiz isso, eu já trabalhei assim. Trabalhei uma época assim. E até foi bem legal, viu? Porque eu passei por uma situação bem difícil, que se não fosse meu círculo, eu não sei o que ia acontecer. Atendendo uma pessoa. Ou seja, você tá ali sentada com a pessoa na sua frente, e aí eu construía o círculo mental. Eu não fazia desenho, não. Eu construía o círculo mentalmente ao redor da mesa que eu e a pessoa estavam. E aí, quando eu terminava de atender, eu desconstruía o círculo mentalmente, tá? Mas isso é bom para quem tem boa visualização, né? Então, sempre que você está criando o círculo, você mentaliza a luz branca, tá? E aí, quando você desfaz, quando a pessoa vai embora, você desfaz o círculo. Você deixou de atender a pessoa, desfaz, tá? Desfaz o círculo para você, depois se quiser limpar o ambiente, você limpa o ambiente, tá? E quem é reikiano faz as técnicas do reiki, né? A proteção dos chakras, a selagem dos chakras e a proteção da aura. Acabou, é o suficiente, né? Que é o seu caso. Entenderam bem? Ó lá, proteção pessoal em radiestesia, né? Então a gente tem os 9 círculos que a gente imprime esse gráfico e coloca a foto dentro. E esse gráfico ele pode estar perto da sua mesa ou até mesmo na sua mesa. Se você tiver uma mesa grande, uma mesa boa grande atendendo,
você pode ter ele ali em cima da mesa, com a sua foto no meio, tá? E da mesma forma o Iavé. É um outro símbolo de radiestesia também. Você vai colocar a foto ali no meio, tá? Você só desfaz o círculo. Gira no sentido anti-horário. O nome em vez da foto? Pode. Nome e data de nascimento. Tá? Inclusive você pode fazer esses gráficos também para as pessoas, para filhos, para marido, tá? Você vai viajar, vai fazer uma viagem, e você mantém o testemunho, que a gente chama isso em radiestesia de testemunho. Você mantém o testemunho da pessoa ali, a pessoa fica protegida. É que a foto, ela representa a energia da pessoa. E quando você escreve o nome, a data de nascimento, você tem que valorizar esse testemunho no decágono, que é um procedimento de radiestesia. Você tem que colocar esse papel que você escreve a lápis, tem que ser a lápis, tá? Porque é o elemento carbono 14, que é o elemento mais antigo da natureza, e ele é que vai fazer a condução da energia. Então você tem que valorizar esse testemunho, esse papel em radiestesia, no decágono, tá? Então, como eu falei, Sil, acabei de falar. A foto não, a foto você põe direto, tá? Agora, o testemunho, quando você escreve, né, nome, data de nascimento, você tem que valorizar no decágono, né? Técnica de radiestesia, ok? Bom, embaralhar as cartas. Como que a gente embaralha? E para quê, né? Bom, misturando as cartas dispostas na mesa, embaralhando em 2 montes, embaralhando, misturando todas as cartas. Eu vou passar o vídeo. A finalidade de embaralhar é, além de misturar as cartas, carregar o baralho com energia pessoal. Então, vocês podem escolher, ou vocês manuseiam o tarô de vocês e não deixam ninguém manusear, vocês embaralham, vocês cortam e vocês pegam as cartas para a pessoa. Ou você pode entregar o seu baralho para a pessoa, embaralhar e passar a energia dela para o baralho, a pessoa cortar e a pessoa tirar as cartas. Aí fica a critério de vocês, né? Eu já vou avisando que eu dou o baralho para as pessoas, mas acaba com o baralho rapidinho, porque as pessoas não têm cuidado. Aí fica passando de mão em mão, o baralho fica todo sujo, sabe? Acaba com o baralho rapidinho. Logo, logo você tem que queimar, porque quando você não vai usar mais o baralho, você tem que queimar ele e comprar outro, tá? Pode fazer isso. Eu vou passar o vídeo para vocês verem como é. Vou fechar também para passar melhor. Oi, gente, então vamos ver como é que a gente faz para embaralhar as cartas, tá? Então, eu tô aqui com o tarô, vou deixar aqui para vocês verem, né? Eu posso embaralhar em 2 montes. Como que é isso? Eu abro, né? Separo os 22 arcanos em 2 montes, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu coloco assim um de frente pro outro, ó, tá? Seguro assim, ó, eu seguro o dedão aqui embaixo e os outros dedos em cima. Aí eu junto aqui, ó, tá? O polegar, dedão, coisa feia. Junto os polegares, tá? Aí eu faço isso, ó. Simplesmente solto
vou soltando as cartas, ó. E, ó, colocavinhos aqui, né? Aí eu faço assim, ó. Pego tudo, né, por baixo, enfio os dedos aqui embaixo e faço esse movimento assim pra cima e solto. Tá vendo? Embaralhou. De novo, ó. Separo, né? Junto as cartas, ó. Aí, solto e embaralhou. Posso embaralhar assim? Posso embaralhar. Mas isso é pra quem tem prática, né? Que fica melhor. E outra, esse jeito também bom, todas as formas o baralho estraga, tá? Não tem jeito. Esse aqui ele é bem antigo, eu tenho muito cuidado com ele, já foi colado várias vezes. Mas assim, ele vai, lógico, estragando, né, gente? Então você tem que ter muito cuidado com o seu baralho. Então você pode embaralhar dessa forma, ou então você pode embaralhar todas as cartas, né? Assim, ó. Pode embaralhar assim, né? Assim, pode embaralhar assim, né? Assim, vai misturando as cartas, ok? Tá? Aqui você já tá passando a sua energia pro baralho. Você pode embaralhar assim também, colocar assim na mesa e misturar tudo. Só que elas vão ficar em desordem, né? Elas vão ficar assim, uma pra cima, outra pra baixo, vão ficar, as cartas vão ficar invertidas, né? E você depois vai ter que ficar arrumando. Porque eu não ensino a interpretar cartas invertidas, tá, gente? Não pode embaralhar assim também. Mas não recomendo. É legal embaralhar ou daquele jeito, ou assim, né? Que assim você estraga menos o tarô, viu, gente? Ó. Tá? Ou assim, como eu falei. Né? Ou assim. Enfiando as cartas assim, no meio das outras, né? Então, essa é a forma de embaralhar, são as formas de embaralhar as cartas, ok? Viram, gente, como é que embaralha? Entenderam? É fácil, né? Não tem mistério nenhum. Vamos lá, voltar à apresentação. Vamos ver. Aqui. Olha lá, o corte, né? Então, através do corte, você pode direcionar a tiragem de forma consciente ou inconsciente. A mão direita ou esquerda, através da mão, tá? Você pode verificar a necessidade do consulente, ou seja, da pessoa que está consultando o tarô com você, aquele que consulta as cartas, né? Então, por quê? Como que você verifica a necessidade da pessoa? Se você coloca o tarô ali na mesa, aí a pessoa, você fala assim para a pessoa, corta. Aí normalmente a pessoa, tem gente que pergunta com a mão esquerda ou com a mão direita. Aí você vai falar com a mão que você quiser. Ou se você quiser direcionar, você fala com a mão esquerda, porque aí você vai acessar o inconsciente da pessoa, tá? Se for com a mão direita, você vai acessar o consciente da pessoa. E tem gente que já vai cortando com a mão direita ou com a mão esquerda, aí você já sabe que quando a pessoa vai com a mão direita é porque ela está muito ansiosa. Ela está com o consciente ali, trabalhando ali com o consciente dela, e ela está super ansiosa. Quando ela vai com o inconsciente é porque ela está mais tranquila, ela está mais centrada, tá? Então até isso você pode descobrir.
Então, o consciente é aquilo que está de imediato, é o que está ali no momento, tá? É a ansiedade, é o que a pessoa quer saber de imediato, tá? O inconsciente é aquela coisa mais, a pessoa está mais tranquila, a pessoa está ali buscando um outro tipo de informação, por exemplo. Ela não está tão voltada para as coisas imediatas, tá? Ela está buscando mais autoconhecimento ou alguma situação que ela está vivendo que ela não sabe, que ela não tem explicação, está buscando alguma resposta mais do nível inconsciente, entendeu? Se a pessoa for canhota, irá direto com a esquerda, será que não? Nem sempre. Tem gente que é destro e vai com a esquerda. A esquerda sempre vai representar o inconsciente e a direita o consciente, independente se é a mão ativa ou passiva da pessoa. Entendeu? A disposição das cartas. Como que a gente faz a disposição das cartas? Bom, aqui a gente tem um outro videozinho. Vamos lá. Disposição das cartas para uma tiragem de tarô. Você pode tanto cortar, depois que você embaralhar, você pode cortar em 2 montes e virar as cartas que estão em cima dos montes e interpretar as cartas. Tiragem de 2. Como você pode cortar, voltar, abrir as cartas em leque voltadas para baixo e escolher as cartas aleatoriamente. Lembrem que mão direita é o consciente e mão esquerda o inconsciente. Então, eu vou tirar 3 cartas. E interpretar. Ok? Posso fazer também da seguinte forma. Depois de embaralhar e cortar, eu posso pegar as cartas que estão em cima, sobre o monte. Por exemplo, 6 cartas. Ok? Posso fazer assim também. Então, você vai escolher a melhor forma de estar tirando as cartas. Você pode tirar para você mesmo, você pode fazer com que a pessoa tire as cartas, a pessoa que você está mostrando, selecione e tire as cartas, tá? Oi. Viram como que é? Então vocês que vão escolher o jeito que vocês vão tirar as cartas, tá?
Bom, na tiragem de 2 ou 3, de 3 as cartas respondem a pergunta da pessoa, por exemplo, se ela pergunta sobre emprego, as duas cartas, no caso a tiragem de 2, irão responder essa pergunta no presente, no futuro ou no geral. Mesma pergunta para a tiragem de 3. Então, nós vamos ver, né, os tipos de tiragem, eu explico, tá? Tipos de tiragens para iniciantes. Então, tem a tiragem única, a dupla, a tripla, a de 6 e a tiragem de 10, que é a tiragem celta, ok? Eu vou passar os vídeos para vocês verem. Então, vamos lá. Vamos ver agora a tiragem de 1. Embaralhei, cortei, fiz a disposição das cartas e tiro uma carta, tá? Uma carta aqui. E vou interpretar a carta. Quando é utilizada essa tiragem? Quando você quer informações objetivas e rápidas. Quando você quer, por exemplo, saber se é o momento certo para eu tomar uma decisão, por exemplo. Aí você vai verificar o que? O posicionamento, né, a direção, as cores e o próprio arcano em si, tá? E aí é a tiragem de 1. Personalidade de uma pessoa. Tira uma carta e você vai ver a personalidade. Aí você vai para o mito, né? Para a interpretação mais aprofundada. Para você ver a personalidade da pessoa, né? Então, tiragem de 1. Perguntas objetivas e respostas objetivas e rápidas, tá? É uma situação positiva, sim ou não? Aí você vê se a carta é positiva, se é uma carta que traz energia boa, né? Uma energia de ação, de atividade, é positivo, ou não, né? Ou você vê muita cor escura, né? Muito azul, ou cartas que são mais interiorizadas, né? Mais espiritualizadas. Então, não são cartas tão positivas assim, né? As cartas positivas é que tem bastante vermelho, bastante amarelo, bastante movimento, no sentido positivo da história, né? Então aí você vê, tira uma carta só, tá? Essa é a tiragem 1. A tiragem de 1. Você pode também tirar uma carta para confirmar alguma coisa, alguma questão que não ficou muito bem lúcida, muito bem esclarecida. Aí você fala assim, tira mais uma carta, vamos ver mais uma carta para confirmar isso aqui tudo, né? Vamos fazer por exemplo, uma síntese, tá? De uma tiragem. Você pode tirar uma carta e aí você vai fazer a síntese da tiragem que você fez, tá? Uma conclusão, né? Também pode ser assim, pode fazer desse jeito. Então, o próximo vídeo vai ser sobre a tiragem de 2. Tiragem de 2, ou de 2 cartas, ou 2 arcanos, né? Então, você tem aqui, embaralhou, cotou, fez a disposição das cartas e tira 2 cartas. Oi, gente, vocês estão falando que parou, mas assim, vocês chegaram a ver o vídeo da tiragem de 1? É que eu emendei um vídeo com outro, entendeu? Terminou o vídeo da tiragem de 1, eu já passei pro vídeo da tiragem de 2. Entenderam? Assim eu vou até a tiragem de 10.
Aí tá congelado mesmo, eu que congelei de propósito para poder falar com vocês, tá? Agora eu vou voltar e continuar passando a tiragem de 2 agora. E vocês vão colocando dúvida aí se vocês tiverem, tá? Eu paro o vídeo e respondo a dúvida, ok? Então vamos voltar. Eu vou sair e vou voltar o vídeo. Duas cartas. Você pode interpretar passado e presente. Então, o que tem de influência do passado no presente? Você vai interpretar, ok? Lembre-se que uma complementa a outra, mas sempre a carta que vem à direita é a carta que vai sintetizar, que vai explicar, que vai dar mais ou menos força para a carta da esquerda, tá? Agora, se você vê uma carta muito positiva e uma muito negativa, é bom você tirar uma terceira carta para fazer uma síntese, ok? Mas normalmente você interpreta assim: passado e presente, influências do passado sobre o presente, ok? Essa é a tiragem de 2, tá? Vamos para o próximo vídeo para a tiragem de 3, que é muito utilizada por todos os tarotos. Tiragem de 2, ou de 2 cartas, ou 2 arcanos, né? Então você tem aqui, embaralhou, cortou, fez a exposição das cartas e tiragem de 3. Essa tiragem é primeira, segunda e terceira, ok? O que significa isso? Passado, presente e futuro. Então, influências do passado, o que está acontecendo no presente e o que o presente, influenciado pelo passado, pode gerar, né? Então, a consequência, o futuro, ok? Bom, sempre dessa forma, o passado influenciando o presente, que vai gerar consequências para o futuro, ok? Então, assim, nunca em termos de adivinhação, tá? É sempre o presente, o passado influenciando o presente e o presente gerando consequências para o futuro. Assim que é a vida da gente, né? Então, passado, presente e futuro. De uma forma contínua, você vai interpretar as cartas, tá? É a tiragem mais realizada pelos tarólogos, é a tiragem de 3, tá? Passado, presente e futuro. Vamos para a próxima tiragem, que é a tiragem de 6.
Vamos então para a tiragem de 6, tá? Essa tiragem é bem legal, porque assim, ela envolve o passado, o futuro, a base, tudo, enfim, tudo sobre uma situação. Tudo que você quiser saber sobre uma situação, você faz a tiragem de 6, que é bem legal. Rápida também e boa de interpretar, tá? Então, como que a gente faz? Aquele esquema, embaralhou, cortou, dispôs as cartas, vamos tirar 6 cartas e vamos dispor na mesa da seguinte forma. Primeira carta é a situação em si, tá? Ou a pessoa em questão. A segunda carta, ela vem cruzando a primeira. São os obstáculos, são as dificuldades que a pessoa encara na situação ou as dificuldades da própria pessoa. Em cima é a terceira carta. Isso aqui é o ambiente que a situação ou a pessoa está vivendo. É o que ela está consciente em relação à situação, tá? É o que ela realmente sabe e vê sobre a situação. Como ela vê, como está o ambiente da situação. A quarta carta é a carta da base, tá? É o motivo, é o que gerou essa situação. A quinta casa é o passado. Você vai colocar do seu lado esquerdo, né? O passado sempre está do lado esquerdo. Então, o passado, influências do passado na pessoa ou na situação. A última e sexta carta, do lado direito, do seu lado direito, são as influências futuras, o que pode ocorrer, tá? Nessa situação. Ela é também como se fosse uma síntese, tá? Bom, uma conclusão, então é a consequência, tá? Então você conta toda a história de uma situação ou de uma pessoa nessa tiragem de 6, tá? Ela é fácil de ser memorizada, rápida, objetiva, não tem muito parangolé não, né, gente? Então é muito boa. Então é a tiragem mais utilizada, é a de 3 e a de 6. A próxima tiragem é a cruz celta. A cruz celta também são essas 6 e mais 4 cartas, tá? Então, vou no próximo vídeo ensinar a cruz celta. Uma outra curiosidade também. Vocês vão encontrar em alguns livros, em alguns sites, em alguns livros, em algumas literaturas de tarô, vocês vão encontrar o contrário. Vocês vão encontrar aqui, à esquerda, influências do futuro e à direita, influências do passado. Mas a gente, seguindo todo o andamento, né, do que a gente está aprendendo de passado, presente e futuro, sendo que passado sempre do lado esquerdo e direito, o caminho do direito é o caminho do futuro, então a gente utiliza a interpretação dessa forma. Aqui do lado esquerdo, o passado, e do lado direito, o futuro, tá? Então é isso. Para o próximo vídeo vai ser a tiragem celta, tiragem de 10 cartas. Até lá! Tiragem celta, ou tiragem de 10. Vou pegar 10 cartas. Então, o que vai acontecer? As 6 primeiras cartas que eu for tirar, eu vou distribuir da mesma forma que eu distribuí da tiragem de 10. E vai ter o mesmo significado. As 6 cartas que eu tirar primeiras vão ter os mesmos significados da tiragem de 6. Então, vai ficar assim, ó. Olha só. Como vai ficar isso, tá, gente? Ó, uma, duas, que é a situação, o que impede os obstáculos, o que tá em cima, né, as influências todas, o consciente que está girando em torno da situação da pessoa, né, o que a pessoa tem de consciente sobre
o que está acontecendo, a base, o motivo da situação, o passado do lado esquerdo, influências do passado na situação, influências do futuro. Aí você vai tirar a sétima carta. A sétima carta vai significar a posição atual do acontecimento ou da pessoa que você está questionando, né? Do que você está questionando. A posição atual, como as coisas estão hoje, nesse exato momento, tá? A oitava carta vai ser as influências ambientais, os amigos, as famílias, fatores ambientais mesmo, que podem influenciar na situação ou na pessoa. A nona carta são as esperanças e os medos, tá? O que a pessoa espera e o que ela teme também, já que as cartas elas têm duplo significado, né, gente? Tem o lado luminoso e o lado sombrio de cada carta. Aí vocês vão interpretar, né? Os medos e as esperanças em relação à situação, ao questionamento, o que foi questionado aqui para tirar as cartas da tiragem de 10 ou tiragem celta. E, por final, a décima carta é o resultado final. O resultado final você coloca assim do lado. Aqui é a síntese de tudo, a conclusão final. Aí você interpreta a carta, que é a última, a décima carta. A última carta e a décima carta, ok? Então não tem mistério, ok, gente? Tiragem de 10, tiragem celta. Então, essas são as tiragens e óbvio, né, que nós vamos fazer vários exercícios aqui e vários exemplos de tiragens para a gente ir se acostumando, se adaptando aí às tiragens e aos arcanos. Mas nós vamos ter que conhecer cada arcano, né, para poder se familiarizar bem com eles, para depois começar a fazer as tiragens de 1, de 2, de 3, de 6 e de 10, ok? Obrigada e a gente continua no próximo vídeo. É mesmo. Eu também pensava dessa mesma forma. Eu ficava doidinha. Eu falava, meu Deus, mas a minha aliança está na mão esquerda. E eu tô olhando aí, ali se eu for para trás do vídeo, eu também fico com a mão, fica a mão direita, mas não é. A imagem ela é invertida mesmo. É muito louco. É coisa básica de ótica, né? Mas eu era ruim de física, viu? Ai, ai. É uma confusão danada mesmo que a gente faz. Bom, Vi, então a gente viu todas essas tiragens. Essas tiragens, bom, eu gravei o vídeo, vou mandar para vocês, eles vão poder consultar. E também as tiragens estão no meu canal no YouTube, né? Inclusive tem até exemplos de tiragens também, tá? Eu vou fazer exemplo de tiragem de 10, também colocar lá. Deixa eu ver aqui. Continuando. E aí, o que a gente vai fazer? O encerramento, né? Depois que termina uma consulta de atendimento de tarô, deve-se agradecer e desfazer o círculo mágico da mesma forma que foi construído. Tá vendo? Nesse momento você desfaz o círculo. Observar que se constrói no sentido horário e desfaz no sentido contrário, anti-horário. Na utilização dos gráficos, desmonta-se os mesmos, né? Tira lá a foto, enfim, o que você fez, você desfaz, tá? E a gente encerra aqui técnica de atendimento, tá? Não vou ensinar hoje a tiragem astrológica porque ela é complicada. Não vai dar tempo. Eu quero assim um dia de aula para ensinar a tiragem astrológica, tá? Que a tiragem astrológica são as 12 casas e mais as casas derivadas, tá?
E eu vou colocar no YouTube, esse final de semana, o exemplo da tiragem de 10, que lá tem de 3, de 6, de 2, né? Mas não tem de 10. Aí eu vou colocar o exemplo lá. Eu mandei um anexo para vocês de uma tabela de horários mágicos, vocês receberam? Mandei por e-mail. A gente vai usar em magia, tá? Quando a gente entrar na parte de magia. E vamos consagrar o tarô também, tá? Vai ter a consagração do tarô, vou ensinar, que é quando vocês vão utilizar o pano, o cristal, os 4 elementos, né? O cristal representando a terra, uma vela, o fogo, um copo de água e um incenso representando o ar. A gente vai utilizar isso no pano preto com o tarô para consagrar o tarô, tá? E a partir daí é quando a gente consagra o tarô que a gente pode fazer magia com ele. Sem consagração, nada feito, tá? Pode usar qualquer incenso. Pois é, Regina. A egrégora do tarô de Marsella pede uma toalha preta. Por quê? O preto, ele vai segurar a energia. Ele vai manter a energia do tarô no tarô. Então, assim, ó, eu tenho, até peguei aqui para fazer isso. Muita gente faz essa questão, né? Não pode ser azul. O azul já é uma outra egrégora. Por exemplo, o azul é do tarô egípcio. Entendeu? Então, cada tarô pede uma cor. Olha, aqui eu tenho meu tarô, ó, na caixinha de madeira. Tá bem velhinha, até eu ganhei de uma amiga, olha, de muitos anos. Tinha um vidro aqui, quebrou. Ó, minha caixinha com o meu tarô, com meus arcanos maiores de Marsella. Então aqui eu tenho a caixinha, ó, o meu cristal que eu utilizo, que ele tem sempre que estar junto, o cristal e o tarô. Depois eu vou ensinar vocês, eu vou falar o porquê, tá? Aqui eu tenho até um pêndulo que eu uso também, o pêndulo egípcio. E o meu tarô tá aqui, ó, embrulhadinho na toalha preta, tá? Então ele tá consagrado, os arcanos aqui maiores, né? O tarô que eu uso, de Marsella, que eu uso. E tá aqui, ok? Guardadinho na caixinha, tá? Ah, Lu, não tem a caixinha de madeira. Não faz mal, põe numa caixinha de papelão, bonitinha. Qualquer caixinha que você tenha aí. O importante é você guardar ele embrulhado na toalha preta e junto com o cristal, tá? Isso tem que ser feito. Não tem problema, pode usar, desde que você conheça os símbolos, né? Tiver a ver com você, não tem problema, pode usar. Quem tem uma toalha muito bonita é o Sérgio Prieto, né? Ele vende umas coisas legais. Tem em vários sites tem. O Sérgio Prieto tem uma coleção boa aí de magia e bem de boa qualidade as coisas dele. Só que são bem caras. Eu acho desnecessário, né? É, legal, não é melhor não. A não ser que você conheça os símbolos, né? Trabalhe com eles, né? E você pode, você mesma desenhar, por exemplo, você pode fazer uma mandala de reiki na sua toalha, é legal? Você mesma pintar, fazer, né? Uma tinta dourada, você pode desenhar uma mandala de reiki, que é um hexagrama, no meio da sua toalha. Eu já pensei até em fazer isso, mas é que eu não tenho tempo, porque eu sempre gostei de pintar, sabe, de arte, essas coisas. Até esse quadro que está aqui atrás de mim foi eu que pintei, há muitos anos atrás. Mas assim, que falta tempo mesmo, é tanta coisa, né? Mas eu tenho vontade, assim, de fazer. Eu gosto de trabalhar, assim, com isso. Pintar, bordar,
sempre tive épocas, fases da minha vida que eu fazia essas coisas, que eu gostava. Crochê, fazer crochê, trabalhos manuais eu gosto, e é uma coisa que relaxa bastante, assim, me relaxa. É uma terapia total. Nossa, eu já saí de uma depressão fortíssima, bordando, com bordado. Eu aprendi a fazer ponto cruz e comecei a bordar, mas eu bordei tanto, gente, que era uma coisa, eu só ficava bordando o tempo todo, eu não fazia mais nada, só bordando, bordando, bordando. E eu curei uma depressão assim, né? A gente tem que relaxar a mente, né? Tem que ocupar, na verdade é ocupar a mente com outra coisa, né? Que tire você daquele problema, né? É, a gente tem que buscar, né? Nossas curas. Cada um sai de um jeito. Tem gente que procura, né? Outras pessoas, procura, né? Terapia, procura ajuda. E eu fazia assim, eu curava minhas coisas desse jeito. Eu ia pintar, eu ia bordar, sabe? Às vezes eu saía andando assim, saía andando, olhando a natureza, olhando as plantas. Ou lidava com planta. Teve uma época também que eu só plantava aquele monte de vaso, um monte de plantinhas, você ficava cuidando. Então tudo isso é coisa que você ocupa a sua mente, né? Exatamente. Entenderam, gente? Então, viram? Vocês vão receber o vídeo, né, da aula. E a gente vai, e vocês vão treinando aí. Começa a praticar. Começa a fazer tiragem de tarô já, ok? Que aí vocês vão já treinando esse final de semana. E se preparem para segunda-feira vocês aprenderem a tiragem astrológica. E vocês aí não vão querer fazer outra tiragem mais. Que é a melhor que existe, mais completa. É, tá bom? Então vamos parar por aqui que nós não demos intervalo hoje, né? Alguma pergunta? Dá, dá. Sabe por quê? Dá, sabe por quê? Porque vocês já aprenderam todos os arcanos e outra, a vivência, ela tá ligada ao autoconhecimento, tá? Então, a vivência, a função da vivência dos arcanos é você se autoconhecer, é você experienciar o próprio arcano, entenderam? É esse o motivo da vivência, é a função da vivência. Então vocês podem tirar sim, podem fazer tiragem. Vocês só não vão poder fazer magia ainda, porque não está consagrado, tá? Mas vocês podem fazer mesmo sem ter feito todas as vivências dos arcanos. Mas aí ele já vai estar consagrado, tá? Exatamente. Se identificar na vivência. Você vai olhar o arcano, olha bem para ele, fica olhando todos os detalhes dele por algum tempo, o tempo que você achar necessário, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, enfim. E aí você vai guardar o arcano e vai viver o seu dia normalmente. Tem gente que prefere fazer antes de dormir, porque aí acaba sonhando, sabe? Acaba tendo sonhos reveladores. Tem gente que prefere fazer antes de dormir. E tem outras pessoas que gostam de fazer de manhã. Guarda, é. E aí o significado do sonho você vai aplicar na carta.
E tem que anotar tudo, anotem tudo, as impressões que vocês tiveram, o que aconteceu com vocês, que vocês acham que tem ligação com o arcano. Então, isso é vivência, tá? Tem gente que faz vivência de um arcano por um mês, uma semana. Tem gente que faz vivência de um arcano por um ano inteiro. Como, por exemplo, o arcano do ano é o arcano 7. Então, a vivência do ano que está em vigor, que está vigorando, a energia que está no ar, é a energia do arcano 7. O ano inteiro é o que a gente vai vivenciar e experienciar. Entenderam? Voltou? Ok, então, mais alguma pergunta? A Regina já está na Imperatriz. Continua fazendo. E não esquece de anotar. É. Porque você não tá vindo para o seu consciente, mas com certeza no seu inconsciente as coisas estão ficando registradas. Entendeu? E aí, mais pra frente, você pode voltar a fazer essa vivência com mais calma, com mais tranquilidade. Às vezes, vocês vão começar a encontrar pessoas e vocês vão começar a associar as pessoas aos arcanos. Acontece isso também. Muita gente comentou isso comigo, que na vivência encontrou pessoas assim que simbolizavam o arcano que elas estavam vivenciando. Então depende muito, você tem que estar receptiva, você tem que estar aberta, né? Mas cada um tem o seu momento e a sua maneira de viver a experiência. De qualquer forma, ela é vivenciada. Às vezes não está vindo para o seu consciente, mas as informações estão lá, no seu inconsciente. Entendeu? É. O tarô, ele é muito mais do que simplesmente um jogo de adivinhação. Ele é um oráculo, sim. Muita gente usa. A gente usa normalmente. Todo mundo, todo tarólogo usa como um instrumento adivinhatório. Né? Muito tarólogo fala que não, que fica cheio de dedos, né, para falar que não é um oráculo. Mas é. O tarô é um oráculo, sim. Mas ele é mais do que um oráculo. Ele pode ser um instrumento de autoconhecimento, ele pode ser um instrumento de magia, tá? De análise psicológica. Jung usou muito o tarô nos seus atendimentos. Olha, eu trabalho com o tarô o tarô, porque assim, os arcanos maiores, eles são mais, mais complexos, tá? Eles são mais, eles têm muito mais informações do que os arcanos menores. Os arcanos menores, eles foram instituídos através do jogo, do vício, né, das cartas de baralho comum, do baralho comum, tá? E o significado dos arcanos menores é um significado mais do dia a dia, das experiências mundanas, entendeu?
Então, você não vai vivenciar nada de inconsciente, de informação mais complexa, mais sutil, de espiritualidade, coisa que você não vai ver isso nos arcanos menores. Então, tem pessoas que interpretam os arcanos maiores e depois pegam os arcanos menores para as perguntas mais corriqueiras, sabe? Perguntas de amor, perguntas de trabalho, de dinheiro, coisas assim. Mas que o tarô os arcanos maiores também respondem, só que de uma forma mais completa, de uma forma mais abrangente. E tem gente que mistura os arcanos, maiores com menores, e interpreta assim, vai puxando as cartas, né? E quando sai um arcano maior, é uma coisa mais importante, que tem que ser vista, que tem que ser olhada. Então, com a prática, quando vocês aprenderem os arcanos menores, aí vocês vão saber como vocês vão utilizar o tarô de vocês. Se vocês vão utilizar só os arcanos maiores, ou só os menores, ou os dois juntos, ou interpreta um depois outro, tá? Eu interpreto, eu faço uso dos arcanos maiores para tiragem astrológica e depois eu junto com os arcanos menores para a pessoa fazer as perguntas que ela quiser. Eu trabalho assim. Mas fiquei muito tempo trabalhando só com os arcanos maiores. Depois que eu passei para os arcanos menores. No curso não vou ensinar arcanos menores. Nesse curso não. Esse curso eu vou ensinar só arcanos maiores. Tá? Mas não impede que você pegue seu tarô e vá estudar os arcanos menores e inclua no seu aprendizado. Porque a tiragem é a mesma, o modo de tirar é o mesmo. Você vai utilizar a mesma técnica, não vai mudar nada. Você só vai acrescentar as cartas. E lógico, você vai ter que buscar o significado delas, né? Dos naipes, que é de 1 a 10 e mais 4 cartas da corte de cada naipe, né? Ouros, paus, copas e espadas. Cada naipe representando um setor aí da vida da pessoa. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não entendi, Silvia, o que você colocou. É, depende do assunto. Depende do assunto. Sim, o arcano maior ele é mais complexo. Lógico, ele é mais complexo. No aprendizado ele é mais complexo. Os menores é facinho você pegar. Só ver pelo número e o naipe. Sim, a ênfase maior vai ser pro arcano maior. Né? Opa, aqui tem um arcano maior, aqui tem uma coisa mais complexa, mais importante para ser dita. Entendeu? Se sai um arcano maior bem bonito e um arcano menor ruim, assim, que tem cartas negativas nos arcanos, né? Menores, você vai. Aquele arcano maior bom vai anular aquele arcano menor ruim.
O arcano maior sempre vai ter uma ênfase maior, tá? Bom, vamos parando por aqui então, né? Segunda-feira, mesmo horário. E estudem, já podem fazer tiragem. Vão fazendo as tiragens de vocês e tragam as dúvidas pra gente tirar na segunda-feira. A gente vai tirar dúvidas das tiragens que vocês fizerem e vamos entrar em tiragem astrológica, tá? Na segunda-feira. E Sil, vou responder seu e-mail, tá? Das dúvidas que você colocou lá. Ok, então, meninas, vamos se embora. De nada. Boa noite, beijo. Beijo, Regina. Boa noite, bom final de semana pra vocês. Beijo. Dá beijo na Licinha. Tchau, tchau. Até segunda. Beijo, querida. Fiquem com Deus. Tchau.